Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a segunda lei de Newton. E na segunda lei de Newton, a gente vai falar de quê? Primeiro, vai falar de força resultante. Nas aulas anteriores, a gente já viu o quê? Que força resultante pode ser a soma das forças, se esses objetos estiverem na mesma direção e no mesmo sentido. Pode ser a subtração das forças, se essas forças estiverem na mesma direção e sentidos opostos, ou então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, se essas forças atuarem em um bloco, em um objeto qualquer, formando um ângulo de 90 graus entre si. Então, o conceito que está nos livros didáticos de segunda lei de Newton é um conceito um pouco complexo. Então, eu vou ler aqui para vocês como é que está nos livros didáticos, e em seguida eu vou fazer a transposição didática para vocês, ou seja, eu vou pegar esse conceito que está aqui e transformar de uma forma mais leve para que vocês compreendam. Nos livros didáticos, a segunda lei de Newton ela é escrita da seguinte forma: a resultante das forças que atuam em um corpo e a aceleração a que ele fica submetido possui a mesma direção, mesmo sentido e intensidades diretamente proporcionais, sendo a massa dele a constante de proporcionalidade. Então, isso está escrito nos livros didáticos, mas eu quero que vocês aprendam hoje, nessa aula de segunda lei de Newton, de uma forma mais simples, de uma forma que vocês possam captar melhor. E que forma é essa? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: primeiro, matematicamente, a segunda lei de Newton é escrita assim: força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nesta aula eu vou me preocupar apenas com o módulo, com um número, com a intensidade. E eu peguei aqui um exemplo qualquer. Eu tenho aqui um bloco que tem uma massa de 2 kg e que neste bloco atuam duas forças. Atua uma força de 10 newtons e atua outra força de 18 newtons. Observem pelo desenho que estas forças elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. E como é que eu faço para resolver? Quando está nessa configuração, eu vou somar as duas forças. Ou seja, a força resultante aqui, vamos trabalhar apenas com módulo, vai ser F1 mais F2. Ou seja, a força resultante vai ser igual a 10 mais 18. Ou seja, a força resultante vai ser 28 newtons. Ou seja, qual é o significado físico disso, Simval? Se eu tivesse nesse bloco apenas uma força de 28 newtons, esta força ela estaria fazendo papel, ou a função, é claro, dessas duas forças. Uma força de 18 newtons e uma força de 10 newtons. Então, a força resultante quer dizer o seguinte, que esta força, ela faz o trabalho, ela realiza o trabalho dessas duas forças separadamente. É como se ela fosse a substituição dessas duas forças. Então, até aqui, ok. Mas se eu quiser calcular a aceleração desse bloco, como é que eu faço? Utilizamos a segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. O que é que eu tenho na questão? Eu já tenho uma força resultante, que é de 28 newtons. E eu já tenho a massa do bloco. A massa do bloco é quanto? 2 kg. Então eu só substituo. Quem é a força resultante? 28. Coloca aqui abaixo. 28 é igual. Quem é a massa, Simval? A massa é 2. Vezes A. Ok? Então, isolando A, que é a aceleração, vai ser 28 dividido por 2. Ou seja, a aceleração vai ser 14 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, este bloco ele está se movimentando com uma aceleração de 14 metros por segundo ao quadrado. Agora, um detalhe importante, como eu falei no início da aula, com relação ao conceito.
Presta atenção. Quero que vocês observem novamente esta esponja. Essa esponja, ela possui massa. Se você pegar essa balança, ou se você pegar essa massa e colocar na balança, ela vai apresentar uma quantidade em quilogramas ou em gramas. O que acontece? Essa esponja, ela está parada. Não é verdade? Então, a força resultante que eu exercer, se eu exercer uma força resultante aqui nessa esponja, essa força resultante poderá ou não movimentar essa esponja. Então, imagine que eu sozinho consiga empurrar essa esponja. Pronto. Se eu empurrei essa esponja, se essa esponja se movimentou, significa o quê? Que a força resultante que eu apliquei foi suficiente para que mudasse essa esponja de posição. Ou seja, se mudou de posição, consequentemente mudou de quê? De velocidade. E a gente sabe muito bem que se tem diferença de velocidade, tem aceleração. Tem outra coisa intrínseca aqui, Simval, nesse probleminha que você citou. Qual é? O tempo. Não é verdade? Então, não sei se vocês lembram, mas a velocidade média de um objeto, ela é dada pela variação do espaço pelo tempo. E a aceleração média, ela é dada pela variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, que para que esse objeto tenha se movimentado, foi necessário que Simval exercesse uma força sobre ele. Então, só recapitulando, Simval exerceu uma força no objeto. O objeto saiu de uma posição inicial e foi para a posição final. Se ocorreu isso, ocorreu o quê? Mudança de velocidade. Simval, mudança de velocidade é o quê? A aceleração. Ou seja, uma força que atuou no objeto provocou mudança de velocidade. Mudança de velocidade quer o quê? Quer dizer o quê? Aceleração. Ou seja, este é um exemplo simples da segunda lei de Newton. Quando eu aplico uma força em um objeto e esse objeto se movimentou, saiu da posição de origem, mudou de velocidade, então eu tenho aceleração. Porque a força resultante é a que eu exerci e provocou nesse objeto uma mudança de velocidade. E a gente sabe que mudança de velocidade é o quê? Aceleração. Então, é isso. Segunda lei de Newton, nada mais, nada menos, é isso. É quando eu tenho uma força resultante que atua em um objeto, esse objeto tem uma massa e provoca nesse objeto uma mudança de velocidade que a gente chama de aceleração. Então, pessoal, é só isso por hoje. Nas aulas futuras a gente vai resolver problemas da primeira lei de Newton, da segunda lei de Newton e dos conceitos de forças. Ok? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.